Eu sou Heron, sou mais um adicto em busca da minha recuperação, limpo só por hoje, graças ao meu poder superior. Sou terapeuta holístico especializado na área de dependência química, filiado à Febrace, CRT de número 1652/21. Hoje eu queria falar sobre adicção e dependência química, sendo que a adicção é uma doença e dependência química é uma outra doença, mas, porém, as duas caminham juntas, paralelas, de mão dadas. A adicção são comportamentos disfuncionais classificados como enfermidades que estão ligadas diretamente às nossas emoções, sentimentos, emoções e frustrações de um indivíduo, ou seja, de um homem ou de uma mulher, e cria no indivíduo a condição de dependência. Então, entender o que é a adicção ajuda a direcionar o ser humano, ou seja, o homem ou a mulher, a condutas favoráveis à sua recuperação de um problema que pode comprometer a racionalidade e trazer graves prejuízos. Gente, a adicção hoje ela é tida como uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS. Mas a adicção ela é uma doença tão complexa que ela é tida como um labirinto, né? Aonde o indivíduo, o adicto, somente ele consegue sair do problema. E a gente consegue apenas como terapeuta, um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, através de reuniões terapêuticas, através de grupos de mútua ajuda, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, a gente consegue apenas trazer ferramentas, dar suporte ao adicto, né, que busca a sua recuperação para que ele venha a sair desse labirinto que ele entrou. Realmente, a adicção é uma doença onde a gente sofre por traumas na nossa infância, traumas no nosso passado, e a gente acaba carregando esse ressentimento. O ressentimento nada mais, nada menos é que o sentimento vivido de forma repetitiva. A gente fica revivendo, remoendo esse sentimento, ou seja, a gente vive preso naquele famoso triângulo da autoobsessão: ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro. Enquanto nós que somos adictos, nós não nos livrarmos desse triângulo da autoobsessão, a gente nunca vai conseguir almejar entrar, né, nesse período, né, da fase da contemplação da tão sonhada recuperação. O que é a adicção? A adicção é uma doença de estado. Exemplo, eu hoje, certo? Minha doença da adicção foi voltada para a dependência química. Eu, no caso, sou um drogadicto, certo? Mas a minha doença hoje está estagnada. Heron, hoje você está adicto? Eu digo para vocês que não, hoje eu não estou adicto. Por quê? Porque o significado real da palavra adicção é escravo de, segundo a literatura de Narcóticos Anônimos, que também nos traz isso, tá? Então, eu não estou escravizado sobre a substância cuja qual eu fazia uso há 24 horas atrás. Então, nesse exato momento, eu não estou escravo e eu estou me policiando, porque a doença da adicção, ela se manifesta em várias áreas da minha vida.
E eu tenho que estar o tempo todo me policiando para que ela não venha a se manifestar de outra forma. Ou seja, com uma compulsão alimentar, uma compulsão pelo sexo e outras demais séries de coisas, tá? E a adicção é uma doença de estado que principalmente age no seu estado emocional, com seus aspectos físico, mental e espiritual. Mas por que acontece isso? Esses três aspectos. Físico, porque no normal o adicto ele busca uma rota de fuga, uma rota de saída para se desvencilhar daquele problema cujo qual ele não tem habilidade alguma para lidar. Então, se ele não tem habilidade para lidar com aquele problema, com aquele sentimento, com aquele ressentimento, com a mágoa do passado, com a frustração, ele acaba buscando a saída na droga, na jogatina, na compulsão pelo sexo. Mas no nosso caso, no caso de quem é drogadicto, ele vai buscar amenizar a sua dor, o seu sofrimento na droga de preferência e decadência. E essa droga vai sim destruir a sua parte física, mental e espiritual. Por quê? Porque a droga nos leva a total degradação física. Mental, porque ela é perturbadora da nossa mente e do nosso humor. E espiritual, porque a gente perde todo o vínculo de espiritualidade. Espiritualidade não quer dizer religiosidade. Religiosidade é uma coisa totalmente diferente da espiritualidade. A espiritualidade consiste em a gente pegar e modificar todo o ambiente cujo qual a gente vive, seja o ambiente doméstico, que é a nossa casa, o ambiente social, o ambiente de trabalho, todo o ambiente. Então, quando a gente age por princípios, nós estamos modificando e estamos sim praticando também a espiritualidade. Então, quando a gente está na drogadição, a gente deixa de viver por princípios e age por impulsos, certo? Então, a gente é afetado nessas três áreas da nossa vida: físico, mental e espiritual. Sendo que nós temos também a compulsão, certo? Que é quando a gente começa a usar determinada substância e a gente não consegue mais parar de usar. Por quê? Porque a gente fica como como é que eu posso dizer aqui em uma linguagem mais popular? Como uma carreta desgovernada. Então, essa é a compulsão. Da mesma forma que tem a compulsão alimentar, que é a bulimia, tá? Então, vem também a obsessão. O que seria obsessão, Heron? A obsessão é aquele fluxo inesgotável de pensamento que a gente não consegue desvincular do uso da droga. Quando vem o pensamento no uso, a gente não consegue se desvincular desse pensamento. Então, até dentro de um plano de prevenção, a recaída, a gente tem que descartar o primeiro pensamento. Então, já que eu não consigo descartar o primeiro pensamento quando eu estou na drogadição, eu estou tomado pela a obsessão. E o egocentrismo? O egocentrismo é eu achar que o mundo inteiro gira ao meu redor. Resumindo, é aonde se aflora todos os meus defeitos de caráter. As adicções são desequilíbrios cerebrais associados a alguma substância
ou atividade, mesmo que as consequências sejam nocivas, a pessoa não consegue se libertar facilmente, pois as adicções são atitudes patológicas de difícil domínio. Então a gente já consegue compreender a partir de hoje que a adicção é uma patologia, é uma doença CID-10, tá? Pela OMS, CID-10, F19 ou F alguma coisa, a depender da substância que você faça o seu uso, tá bom? As substâncias que mais causam dependência são o álcool e o tabagismo, e também medicamentos psiquiátricos. Cara, vou falar aqui agora sobre o álcool, tá? É muito complexo para a gente hoje tratar dentro de uma CT de um paciente etilista. Hoje as pessoas têm aquela noção, aquela ideia, certo? Aquela falsa crença. Não estou fazendo a defensiva de nenhum tipo de substância, tá, gente? Mas as pessoas acham que, digamos, o crack é a maior droga que causa maior prejuízo no mundo. Não! A droga que causa mais prejuízo no mundo e que mais mata no mundo é a droga que está liberada, sendo comercializada por jovens, por crianças, por adolescentes, pessoas de diversas idades diferentes, que é o álcool. Droga essa que afeta todas as células do corpo. Família, quando a gente recebe um paciente etilista dentro da CT, é muito complexo o tratamento. Primeiro, que para desconstruir uma terapia consiste em desconstruir toda uma linha de raciocínio, de pensamento, de uma falsa crença doentia que a pessoa tem por durante anos de sua vida, que ela construiu, certo? Embasada naquela coisa ali de que o álcool faz parte da vida dela, que é da cultura dela, que é da cultura do brasileiro hoje, né? Tomar uma cervejinha porque o time ganhou, tomar uma cervejinha porque o time perdeu. Então, aí você, para poder desconstruir o terapeuta, certo? Para poder desconstruir aquela linha de raciocínio, aquela falsa crença doentia dele, é muito difícil, é muito complexa, sendo que também ele já chega dentro da CT com diversas patologias. Uma das principais patologias que ele chega já é com o diabetes, problemas de fígado, cirrose e problemas renais, que é muito afetado pelo álcool. Tá? A compulsão é o fator mais predominante e o descontrole para se identificar a adicção. Por que a compulsão e o descontrole? Porque realmente, lá no primeiro passo de Narcóticos Anônimos, a gente tem que admitir que a nossa vida se tornou incontrolável perante a nossa adicção. Mas a gente não está falando perante a droga, a gente está falando perante a adicção. Doença essa que nos torna escravo de uma determinada substância, de um determinado prato de comida, de um sexo, da jogatina. Então nós estamos nesse exato momento falando de adicção. Então, a adicção é uma doença comportamental, crônica, progressiva e de fins fatais. Doença essa que afeta todas as áreas de nossa vida. Doença
é uma doença multifatorial e biopsicossocial. Afeta 33,3% do nosso sistema biológico, 33,3% do psicológico e 33,3% da nossa área social, ou seja, do meio em que a gente vive. E quando há a necessidade da internação terapeuta para esse indivíduo, para esse adicto, é quando a gente vê que ele teve total descontrole e ingovernabilidade. Ele se torna mais agressivo, ele se isola mais. Como a gente já sabe, o isolamento é o núcleo da doença e a dificuldade para lidar com a abstinência. Agora vamos falar um pouco sobre a dependência química. A dependência química, sim, é uma doença que tem um fator de predisposição genética. Mas eu não quero dizer com isso que, por exemplo, ter tido um pai, certo? Adicto, dependente químico, né? Que no caso meu pai era alcoolista, eu tenho que usar droga. Não. Mas se eu tiver o contato com uma determinada substância, o meu organismo sim vai evoluir para a dependência química. Exemplo, como é que ele pode ter essa progressão? Como é que meu organismo pode ter essa evolução? Para a dependência química acontecer, eu preciso ter o contato, certo? O meu intestino precisa ter o contato da interação da substância psicoativa com o meu organismo vivo, que vai interagir com o meu cérebro, agindo na minha área de recompensa. Aí vai me causar aquela sensação de prazer. A dependência química, ela traz o fator genético, mas não quer dizer que todo dependente químico seja um adicto. Mas todo adicto, no normal, se torna um drogadicto, um dependente químico quando ele faz o uso. Por quê? Porque ele perde o controle. E depois eu vou estar fazendo novos vídeos falando sobre crise de abstinência, sobre as fases de tratamento, tá? E se vocês gostaram, por favor, dá esse apoio, curta o vídeo. E só por hoje eu agradeço a atenção de todos.